O vídeo começa com o Nai abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda a mulher elogiando ela, dizendo que ela é muito linda. O YouTube pergunta para onde ela estava indo e tenta se apresentar para a garota e pergunta o nome dela, mas ela não diz o seu nome e continua andando sem dar nenhuma moral para ele. Então Nai, sem sucesso, vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E na hora que a mulher vê a Lamborghini de Nair, é nessa hora que a mágica acontece. A mulher na mesma hora volta toda arrependida, querendo conversar com ele, demonstrando muito interesse pelo rapaz. Ela o pergunta se aquela nave é mesmo dele. Ele diz que sim, que aquele é um dos seus vários brinquedinhos. O rapaz pergunta para a garota o motivo da pergunta. E ela diz que é porque Nai não parecia ser uma pessoa que tem dinheiro para ter um carro de luxo como aquele. Nai pergunta o nome da garota e ela fala que seu nome é Alice. O YouTube elogia ela, falando que ela é muito linda quanto o nome dela. A mulher agradece o elogio e pergunta se poderia dar uma volta no carro de Nair. Mas antes deles entrarem, o YouTube pergunta de onde a garota é. Ela diz ter nascido em Los Angeles e se mudou de lá porque a vida lá era muito difícil e tinha poucas oportunidades de emprego. Nair entende isso e convida ela para entrar no carro. E sem pensar duas vezes, a garota entra achando que vai se dar bem com o cara. Após eles entrarem no carro, o rapaz começa a perguntar sobre a mulher. Ela diz que trabalha como personal trainer em uma academia ali perto e que quando Naya abordou, ela estava indo para lá. O rapaz a questiona, perguntando se ela voltou para conversar com um desconhecido era melhor do que ir para o seu trabalho. A garota responde dizendo que não poderia passar a oportunidade de dar uma volta em uma Lamborghini. Nair fica um pouco surpreso, pois nunca tinha ouvido uma resposta dessa. Mas em seguida, ele pede a garota para descer do carro e fazer uma dancinha para ele. A garota aceita, rapidamente desce do carro e vai lá fazer a dança. Então ela dá algumas voltinhas e faz algumas dancinhas para Nair. E vai entrar no carro novamente. Mas quando ela tenta abrir a porta, não consegue, pois Nair tinha trancado a porta. Ele então fala que estava procurando uma amiga ou uma parceira, mas diz que ela não poderia ser nenhuma das duas coisas, porque ela é muito interesseira. A garota fica nervosa com Nai e começa a xingar ele várias vezes, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo YouTube e acabou se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. London aborda a mulher elogiando dela, dizendo que ela é muito linda. O rapaz pergunta à garota seu nome e ela diz que seu nome é Nick. O youtuber fala que seu nome é London e tenta se apresentar para ela, mas a garota o ignora e continua mexendo em seu celular. O YouTube pergunta se ela tem interesse em fazer novas amizades, mas a mulher responde para ele que não. Então London desiste de tentar conversar com ela e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E na hora que a garota vê que o cara está com um super carro de luxo, é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, a garota volta no mesmo momento, puxando o assunto com ele. A garota, surpresa, pergunta se aquele carro é mesmo de London. E ele responde para ela dizendo que sim. A garota elogia, dizendo que seu carro é muito bonito e pergunta se ela poderia dar uma volta. Mas London questiona, perguntando por que ela não deu bola para ele ali na calçada. A garota fala que é porque ele não parecia ser uma pessoa que tem dinheiro, mas agora mostrou para ela ter um carro de luxo e que agora eles podem se conhecer. O youtuber então pergunta para ela se o carro dele faz tanta diferença assim.
A mulher responde que claro, que sim, que isso mostra que ele é um cara bem-sucedido. Após o YouTube mudar de assunto, ele pergunta de onde a garota é. A mulher fala pra ele que ela nasceu em Houston e mudou para essa cidade há poucos anos. O London pergunta o porquê dela ter se mudado para cá, mas a garota não responde e já vai tentando entrar no carro. O YouTube então não gosta da atitude dela e continua o teste e convida ela para entrar no carro. E rapidamente ela aceita e entra no carro de London. Após eles entrarem no carro, o rapaz fala para ela que estava apenas tentando conhecer ela melhor. E então a garota fala para ele levar ela no shopping e assim poderem se conhecer melhor e fazer compras. O YouTube novamente muda de assunto e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. A mulher fala pra ele que gosta de caras que levem ela para lugares chiques e que compre joias caras e roupas. O YouTube pergunta com o que ela trabalha. E a garota diz que não trabalha com nada e que é o seu namorado que paga todas as suas despesas. O YouTuber fica surpreso e conta sua história. Ele fala que morava com sua namorada, mas que um belo dia, após chegar do trabalho, ela tinha o deixado. E por isso ele gosta de fazer novas amizades. E que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não tem mais interesse de sair com ela. E pede para ela descer. A garota desce do carro xingando, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate abordando essa morena em frente à sua McLaren. Ele elogia a beleza da garota e fala que ela chamou muito a sua atenção. E fala que ela foi a mulher mais linda que ele viu hoje. A garota agradece o elogio dele e fala que ele está exagerando. O Nate pergunta para onde ela estava indo. A mulher responde para ele que estava indo fazer compras. Em seguida, ele se apresenta para ela, fala seu nome e a mesma fala que se chama Natasha. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para ele entrar em contato com ela depois. Mas a mulher responde que não, porque ela tem namorado e é fiel ao seu companheiro. Nate então pergunta se ela está mesmo namorando ou se isso é uma desculpa. E ela fala que não, que ela está mesmo comprometida. O Nate então fala que é uma pena porque ele poderia fazer ela se divertir muito saindo com ele. Então ele se despede e vai na direção do seu glorioso McLaren. E como num passe de mágica, a mulher que o rejeitava volta no mesmo instante, demonstrando interesse por ele agora. Ela pergunta se esse carro é dele e fica admirado com o carro. Ele confirma que sim, e ela pede para tirar algumas fotos com sua McLaren. Nate começa a tirar as fotos para ela e ela fala que nunca andou em um carro de luxo igual a esse. O YouTube então fala que tudo tem a primeira vez. Ela então fala que gostaria muito de andar no carro dele, mas Nate questiona sobre ela ter dito que é comprometida e tem namorado. Ela fala que o namorado dela não vai ficar sabendo de nada porque ela não vai contar pra ele. E não tem nada demais eles se conhecerem e dar uma volta juntos. O YouTube então chama ela para entrar na McLaren dele. E ela não perde nem um segundo e entra na máquina do Nate. Dentro do carro, o Nate fala que até queria sair com ela e fazer alguma coisa legal, mas ele não quer atrapalhar o namoro dela. A garota fala que o relacionamento dela é aberto e que não tem nenhum problema, mas o Nate fala que não acha isso certo em sair com ela tendo namorado. Ela fala pra ele que pode terminar com seu namorado a qualquer momento e isso não seria um problema. E que ela tem que pensar melhor nos seus conceitos, porque dinheiro não é tudo. Ela fala que ele está muito enganado. O Nate fala que ela não queria nada com ele e foi só ver a sua McLaren que ela veio correndo atrás dele e estava querendo até terminar com seu namorado.
Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e manda ela descer do seu carro. Ela desce do carro chamando ele de idiota, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate e acabou se dando muito mal. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. O vídeo começa com o Damon abordando essa linda garota com o uniforme do Burger King. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, elogiando ela. A moça diz estar bem. O YouTube então tenta apertar a mão dela para se apresentar, mas a garota se recusa a apertar a mão do rapaz. Ele pergunta se ela poderia dizer o seu nome, e ela responde que o nome dela é Karen. Damon pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. A garota então pergunta por que ele está falando com ela e pergunta se ele não deveria estar trabalhando. O rapaz então pergunta por que não poderia falar com ela e diz que trabalha duro todos os dias. A mulher então fala que eles estão em níveis totalmente diferentes e diz que ele é apenas um funcionário. Damon então pede desculpas à mulher por incomodá-la e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a mulher vê o carro do rapaz e não pensa duas vezes para vir falar com ele. Ela volta perguntando ao rapaz se aquele carro é mesmo dele, e o Damon responde que sim. A moça pergunta se ele realmente trabalha no Burger King.
O Damon então fala que sim, que ele trabalha muitas horas por dia. A moça então fala, mesmo assim, não tem sentido ele trabalhar lá, em um local tão simples e ter um carro de luxo como aquele. Então, o Damon fala que ele não é apenas um funcionário, e sim um dos proprietários do Burger King. A mulher então fica totalmente surpresa e já muda completamente com ele e fica se jogando agora pra cima do rapaz. O YouTube fala que já sabe que ela está com pressa e que está indo embora. A moça fala pra ele não ir e pede pra eles se conhecerem e fala que ela nunca andou em uma Lamborghini. Damon então fala que ela tinha sido bem rude com ele ali na calçada. A garota diz que se assustou um pouco com ele chegando assim de repente. O Damon pergunta se foi por causa disso, e ela fala que sim, se desculpa com ele e pede uma segunda chance. O Damon então aceita e chama ela para entrar na sua Lamborghini. Ela então aceita sem pensar duas vezes, achando que tinha convencido o rapaz. Damon, após ajudar a garota a entrar no carro, em seguida, após entrar também, o Damon pede a moça para contar um pouco sobre ela. A moça fala que é de Houston e que ela está morando nessa cidade. O rapaz entende tudo e pergunta o que ela estava indo fazer. A mulher fala que iria encontrar com algumas amigas e comer alguma coisa. Damon então pergunta o que fez ela voltar, pois ela parecia estar com muita pressa. A garota fala que Damon é o dono do Burger King e ela está precisando de novas roupas. Damon pergunta se ela só pretende usá-lo. E ela diz para ele não olhar por esse lado. O YouTube já corta o papo com ela e pede para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A moça então começa a achar ruim com Damon e desce do carro, mas no fim acabou tomando um fora do Damon. Começamos o vídeo com Nate abordando essa belíssima garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e ela diz que está tudo bem. O rapaz então fala que adorou o cabelo dela e pergunta o nome dela, e a moça fala que não está interessada. Ele pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não está afim agora no momento. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando algo para fazer e pergunta se ela não poderia mostrar a cidade para ele. A garota fala que não pode e já tem compromisso e continua andando. Ele pergunta se ela poderia pelo menos passar o seu número, mas ela nem responde e sai andando. Nate então aceita o não da moça e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. É nessa hora que a mágica acontece e a mulher volta correndo quando vê que o rapaz está em uma super máquina. Ela pede para o rapaz abaixar o vidro e ele pergunta o que ela precisa. Ela pergunta se ele ainda quer o número dela. O Nate então fala que agora há pouco ela não queria passar e não estava nada afim. Ela diz para Nate que ele era um estranho e não se sentiu confortável em passar o seu número. O Nate pergunta para ela se era apenas isso, e ela diz que sim e pede desculpas. O YouTube então pergunta se ela quer o seu número, e ele responde que sim, que é claro. O Nate então passa o seu celular para a moça e pede para ela colocar o seu número. Ela coloca. Nate pergunta o que ela planejou para o resto do dia, e ela diz que não planejou nada e pergunta o mesmo para o Nate. Ele diz que estava querendo conhecer a cidade. Ela entende e fala que se precisar de um guia, ela está disponível agora. O rapaz pergunta o que ela estava indo fazer com tanta pressa. A mulher então fala que estava prestes a ir fazer compras, pegar algumas peças novas para ir a uma festa mais tarde. O Nate então diz que ela bem que poderia convidá-lo, e ela fala que a festa é de uma amiga e teria que olhar com ela. O rapaz então fala que não precisa e diz que foi bom conhecê-la e diz que já está indo embora. A moça pergunta se ele não gostaria de dar uma volta com ela. O Nate então fala que sim, mas que ela já tem compromisso. Em seguida, a mulher fala que não teria problema ela se atrasar. Nate então fala que tudo bem e chama ela para entrar em seu glorioso carro. A garota então, sem pensar duas vezes, já entra no carro achando que vai se dar bem. Após ela entrar, o Nate pergunta aonde eles poderiam ir. Ela responde que conhece ótimas lojas e restaurantes chiques e fala que para eles começarem a se conhecer, o Nate poderia comprar algumas roupas para ela. Nate pergunta por que ele faria isso, sendo que ele nem sabe o nome dela ainda. E a moça diz que é por isso mesmo, para eles começarem a se conhecer melhor e Nate poder presenteá-la.
Ele fala que ele não irá fazer isso e que ele quer que ela o conheça pelo que ele é e não pelos bens materiais. A garota não aceita e diz que eles poderiam se conhecer caso Nate faça suas vontades. O Nate fala que não irá fazer nada disso. Ela então fala que ela não tem mais motivos para ficar ali com ele e diz que seu carro deve ser alugado. O Nate então fala para ela descer do carro, que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só está com ele por causa do seu carro e do seu dinheiro. A mulher então desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora do Nate. O vídeo começa com o Nair abordando essa linda garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e elogia a mulher, dizendo que adorou o estilo dela. A garota agradece pelo elogio. Ele então pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Depois dela dizer que se chama Andrea, ele pergunta para onde ela vai. E a garota responde que está indo encontrar com algumas amigas. Em seguida, o youtuber fala que ele é novo na cidade e pergunta se pode pegar o número dela. A mulher responde que pode sim e passa o número para ele. Ela então pergunta de onde ele é. Nair responde que ele é de Ohio e está tentando conhecer pessoas novas aqui na cidade. O youtuber então pergunta se ela tem namorado. A mulher responde que não, que ela está solteira. Ele fala que ela é muito linda e parece ser independente, e ela responde que é isso mesmo. A seguir, ele pergunta se ela é modelo porque ela parece muito com uma modelo. Ela responde que parou tem algum tempo. Ele então pergunta por que ela parou de ser modelo, e ela responde que foi por causa de um namorado muito ciumento. Na sequência, Nair pergunta se ela tem tempo para conversar com ele dentro do seu carro. Ela fala que sim e pergunta qual o carro dele. Ele responde que está ali atrás e chama ela para vir com ele. Eles vão andando até a Lamborghini e ela fica surpresa ao ver o carro de luxo do Nair. Dentro do carro, o youtuber pergunta o que ela está pensando em fazer, e ela responde que, como ela havia dito, ela ia encontrar com suas amigas, mas que agora ela pode mudar os seus planos. O Nair então fala que vai levá-la para dar uma volta com ele e tomar um drink. Ela fala que tudo bem, que pode ser assim. Em seguida, ele pergunta o que ela achou do jeito que ele a abordou, e ela fala que ele foi legal e simpático com ela. Nair então pede para ela colocar o cinto e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. A garota responde que não, que é a primeira vez. Ele fala para ela que também tem uma McLaren na sua casa. E ela então pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com o mercado financeiro e criptomoedas. Ele arranca a Lamborghini e continua sua conversa. E dessa vez a garota não foi interesseira e passou no seu teste. Iniciamos o vídeo com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e qual o nome dela. Ela fala que se chama Camille. London diz que é um prazer conhecê-la e fala que ela é muito bonita. Ele pergunta aonde tem um lugar para comer e fala que ele é novo na cidade e não conhece nada. Ela responde que logo ali depois da esquina tem uma lanchonete. London a convida para ir com ele para que eles possam bater um papo. Mas a garota fala que não pode e que ela tem um compromisso agora. London então pede o seu número de telefone, mas a garota fala que não vai passar. Ele pergunta se tem alguma coisa de errado com ele. E ela responde que não, mas que ela não está muito interessada.
Ele pergunta o porquê e ela responde que tem uma garota e que no momento não está se envolvendo com homens. London pergunta se ela gosta dos dois lados e ela responde que sim e que precisa ir agora. London responde que também gosta e que ela e sua parceira poderiam se dar muito bem. Porém, ela recusa e ele deseja um bom dia e vai na direção do seu carro de luxo. Quando ela vê o carro de London, ela vem perguntando se o carro é mesmo dele. E ele fala que sim e pergunta por que ela voltou se ela já tem um compromisso. E ela fala que sua parceira também gosta de se envolver com homens e que não seria problema se os três ficassem juntos. Porém, o youtuber fala que ele queria ficar só com ela e pergunta se ela deixaria sua garota para ficar só com ele. Ela responde que sim e que pode ser conversado e combinado. London a convida para entrar no carro para que eles possam conversar mais à vontade. E ela aceita e fala que tudo bem. Depois de alguns minutos de conversa, o London fala que é melhor eles entrarem no carro agora e chama ela para dar uma volta. Ela entra imediatamente mostrando muito interesse. Lá dentro do carro, papo vai, papo vem, e ele fala que quer ficar muito com ela, mas que ela teria que escolher. A garota fala que isso não seria um problema e que vai terminar com sua namorada para ficar com ele. Ela então liga para sua namorada e fala que está tudo acabado entre elas e que ela encontrou um cara ideal. Está dentro da sua Lamborghini com ele e diz que o carro dele é muito luxuoso. O London, sem acreditar, pergunta qual o problema que passa na cabeça dela. Ela, sem entender, o questiona dizendo que escolheu ficar com ele. Mas então London fala que ela foi a mais interesseira de todos os tempos e que tudo não passou de um teste e que ela agiu de forma muito interesseira. Ele manda ela descer do carro e fala que agora ela vai ficar sozinha. A garota vai embora e dessa vez ela levou a pior. E no fim ela acabou sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o YouTube abordando essa moça e dizendo que ela é muito bonita. Ele diz que gostaria de conhecê-la e que ela poderia dar o seu telefone ou seu Instagram para ele. Ela diz que não e ele pergunta se ela tem namorado, mas ela o ignora e pede para ele se afastar dela. Então ele diz que vai se manter afastado, que ela não precisa ter medo dele. Ela diz que ele não tem nenhuma chance e que tem um compromisso no bar agora e que precisa ir embora. Ele diz que tudo bem e que ela pode seguir para o seu compromisso. Ela então fala que ele está fazendo ela perder o seu tempo com ele e que não está ganhando nada com isso. Então o YouTube segue até o seu Corvette para ele ir embora, ainda revoltado porque a moça não quis falar com ele. Quando de repente ela volta maravilhada com o carro e diz que o carro dele é lindo. Ele diz que é o último modelo de 2023. Ele questiona que de repente ela se interessou em falar com ele. Ela pergunta se ele ficou chateado, porque ela não o conhecia e ficou muito assustada. Ele então pergunta se agora ela não está mais assustada. E ela pergunta se pode entrar para os dois conversarem. Ele diz que está indo embora e que também tem um compromisso. Ela então fala para ele que ela vai convencê-lo a deixar ela entrar no carro e vai mostrar para ele que ela vale o seu tempo. O youtuber então responde que tudo bem e que gostou da ideia e que vai pensar se deixa ela entrar no carro. Ele sai do carro e ela deixa ele observá-la e fala que vai se redimir com ele e pede por favor para entrar no carro. Sendo assim, o YouTube fala que a desculpa e fala que eles podem sair para beber e se conhecer melhor. Então ele abre a porta do Corvette para a moça entrar e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta à moça sobre o seu compromisso, se não era nada de importante.
Ele pergunta por que ela só quis falar com ele depois de ver o seu carro. Porém, antes dela responder, ele pede para ela descer do carro com ele. Fora do carro, o YouTube fala que realmente ela é uma moça muito bonita. Porém, só tem um probleminha, que ela demonstrou ser muito interesseira e que ela só está interessada no seu Corvette. Ela fala que não está entendendo porque achou que eles iam sair de carro. Ele fala para ela que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela perdeu sua chance de conhecê-lo melhor e dar uma voltinha no seu carro. Ele diz que ela pode voltar para o seu compromisso. Sentado no carro, ele fala para ela que dinheiro não é tudo e que ela deveria pensar melhor os seus conceitos, e a deseja uma boa noite. E no fim, a mulher acabou sendo rejeitada e ele sai acelerando seu Corvette. O vídeo começa com o nosso YouTube encontrando uma mulher enquanto ela caminhava. Ele a deseja um bom dia e se apresenta para ela, e pergunta o nome dela, e a mulher diz que estava com pressa e que precisa ir embora. Ele insiste e diz a ela por que não pode ao menos se apresentar, e ela volta a dizer que estava com muita pressa e que precisa ir e continua caminhando. Quando então o YouTube aceita o não da garota, e desiste e caminha até o seu carro. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher volta em direção ao YouTube e ela pergunta se o carro é mesmo dele. Ele diz que sim e pergunta se ela gostou do carro, e se ela não estivesse com tanta pressa, eles poderiam dar uma volta no Corvette. E ela diz que adoraria dar uma volta no carro, que seu compromisso não era nada de urgente. Ele então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e só ia perguntar se ela podia o ajudar. E ela responde que ela pode ajudá-lo sim. Ele então diz a ela que ela parecia estar com bastante pressa e que ele já estava pensando mal dela, já que ela voltou quando viu seu carro. Ele reclama que ela nem se apresentou a ele e diz que se chama Joel, e que ela nem lhe disse o seu nome. Ela diz que o nome dela é Milha e adora carros de luxo. Ela diz para ele que ela ainda tem um tempinho sobrando e que eles poderiam dar uma volta. Joel então pergunta se ela não tem um namorado, e ela responde que não, que ela está solteira e que isso não é um problema. Joel então pergunta como que uma moça tão bonita não tem namorado, e ela responde que os homens que procuram ela não vale a pena nem dar uma chance. Joel então fala que ele é diferente dos outros homens e que ela vai perceber isso mais cedo ou mais tarde. Então, o YouTube a convida para entrar no carro. Já dentro do carro, o YouTube pergunta por que ela não se apresentou para ele desde o início. Ela responde que não conversa assim com qualquer pessoa. Ele diz que realmente deseja dar uma volta com ela, mas sabe que ela voltou porque ela é uma interesseira. Ela então pergunta se ele acha ela interesseira só porque ela achou seu carro bonito. E ele diz que sim, pois antes de ver o carro, ela nem deu a mínima atenção para ele. A mulher então se irrita e sai do carro. O YouTuber também sai do carro e pergunta se ela não reconhece ser uma garimpeira, que mesmo assim eles poderiam dar uma voltinha. A mulher vai embora e deixa o YouTube falando sozinho, e nenhum dos dois acabou se dando bem nessa história. E no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O YouTuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele.
Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele, o YouTube confirma que sim e pergunta por que ela voltou, e ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O YouTuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro, e mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o YouTuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O YouTuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Yu fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com Joel abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e pergunta se pode se sentar com ela. Já ela fala para ele que ela tá bem e quer ficar sozinha, mas o Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim e que está comprometida. Mas o Joel pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Ela fala que não está interessada e que não vai passar o número para ele. Joel pergunta o nome dela e se apresenta e fala que foi um prazer conhecê-la. Ele então se despede e vai na direção da McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora que a mágica acontece. A mulher que havia rejeitado na mesma hora vai atrás dele demonstrando interesse e pergunta se o carro é dele. O Joel confirma que o carro é dele. Ela fala que ele fica muito bem na McLaren e pergunta se pode dar uma voltinha com ele na McLaren, mas ele questiona sobre o namorado dela. Ela então fala que ele não precisa ficar sabendo e que vai ser um segredinho deles. Ele então concorda e chama ela na frente do carro para tirar algumas fotos. O Joel então pergunta se ela está interessada no carro ou nele. E ela responde que está interessada nele e que gostou do carro, e em seguida os dois entram no carro. Em seguida, depois de Joel mostrar para ela a McLaren por dentro, eles descem e ele pega o número dela. O Joel então pergunta se ele quiser levar ela a sério, se ela ia terminar com seu namorado. E ela fala que sim, sem pensar duas vezes. Nessa hora, o Joel entra no carro e fala que na verdade ele não quer que ela termine com seu namorado, porque ele não quer mais nada com ela, porque ela está sendo uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma interesseira.
Ela então fala que eles estavam bem e o Joel estava querendo sair com ela, mas o Joel responde que ele não sai com garimpeira de ouro. Ela dá a volta no carro e tenta convencê-lo a mudar de ideia e deixar ela entrar no carro. E tenta de todas as formas, insistindo para ele deixar ela ir com ele. Mas o Joel fala que ela queria terminar com seu namorado por um cara que ela nunca viu. E que ela caiu na pegadinha da interesseira e ele a deseja uma boa tarde e sai acelerando a sua McLaren. E a interesseira acabou se dando mal. O vídeo começa com o Will abordando essa loira para fazer a pegadinha da interesseira com o Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que ela parece estar ótima. Já ela responde que está bem. Ele pergunta se pode falar com ela e fala para ela esperar para eles conversarem. Ela fala que não está afim de conversar com ele e que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela, mas ela fala para ele não se preocupar com isso. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, mas ela responde que é porque ela não está interessada. Em seguida, ela fala que ele está desperdiçando o tempo dela como se ela não tivesse nada para fazer e dá a maior bronca no Will. Ela fala para ele que já disse que ele não tem chance com ela. Ele fala que é novo na cidade e só queria conversar com ela. Ele então fala que ela está agindo igual uma louca, mas ela fala para ele ir trabalhar e arrumar alguma coisa para fazer. O YouTube então não gosta do que ela disse e parte para o plano B. Ele então vai na direção do Corvette e abre a porta da máquina. E é aí que a mágica acontece. A mulher que estava o rejeitando volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. O Will fala que sim e pergunta por quê. Ela fala que gostou do carro dele, mas ele fala que ela estava sendo muito rude e louca com ele. Ela dá uma desculpa esfarrapada e fala que a menstruação dela desceu e que ela está muito estressada. O YouTube então fala que ele tem um lugar para ir agora e que ele tem compromisso. Ela pede para ele levar ela junto com ele. O YouTube então fala que pode ser e manda ela entrar no carro. Ela dá a volta e entra no Corvette do YouTuber. Dentro do carro, ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele. E ela responde que sabe que errou e pede 1000 desculpas para ele. Ele então fala que agora é assim, que é só ela pedir desculpas que fica tudo bem. E ela então fala que vai se redimir com ele. O YouTuber fala que vai levar ela para sua casa. E a garota topa e aceita ir com ele sem pensar 2 vezes. Ela começa a alisar ele e o Will pergunta o que ela quer fazer antes de ir para casa. Ela fala que ela quer ir no shopping. Ele pergunta o que ela quer fazer no shopping. Ela responde que quer ir fazer compras e que ele vai pagar para ela. Mas nessa hora ele manda ela sair do carro e fala que não vai levar ela em lugar nenhum. E fala que não sai com mulher interesseira. E ela acha ruim e fala que não vai sair. Ele fala para ela descer do carro agora. E ela desce e sai xingando o YouTube falando que o carro não é dele. Mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nai abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que ela tá bem, ele pergunta o nome dela. Ela fala seu nome e ele fala que se chama Nair. Ele então pede para ela esperar só alguns minutos e tenta pegar o número dela, mas a garota não passa o número para ele. Ele pergunta aonde ela vai e ela fala que está indo encontrar com suas amigas. Ele então vai atrás dela novamente e pega na mão dela e fala que é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pede para ela passar para ele o seu Instagram.
Ele então pergunta se ela pode dar 1 hora do dia dela para ele, e ela responde que não. Ele pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele tenta conversar com ela, mas ela fala que tem que ir embora. Então ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. Na hora que ela vê a Lamborghini do Naya, ela já vem atrás dele na mesma hora, batendo no vidro do carro. Ela pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim. E ela então fala que gostou muito do carro dele. Ela também pergunta se ele quer pegar o número dela agora. O Naya fala que sim e fala que ele já está saindo do carro. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia e veio falar com ele. E ela fala que ela é muito tímida e estava com muita pressa. Ele pergunta se agora ela quer dar o seu número para ele. E ela responde que sim. Em seguida, ele fala para eles conversarem dentro do carro e chama ela para entrar na Lamborghini. Ela não perde tempo e entra com ele no carro de luxo. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que ela é garçonete, mas que está tentando montar sua loja de roupas. O YouTube fala que isso é muito bom e que ela deveria mesmo tentar. Ela pergunta com o que ele trabalha. Ele fala que ele é empresário e também trabalha com o mercado financeiro. Ele fala que é novo na cidade e está aqui a negócios. Ele então pergunta se ela está procurando um namorado, e ela fala que não está procurando, mas na hora certa ela vai achar. O YouTuber então fala que ele tem uma cobertura no centro da cidade e chama ela para eles passarem a tarde juntos. E fala que ela vai gostar muito da visão do apartamento dele. Ela fala que sim, que eles podem ir para o seu apartamento. E daqui para frente não se sabe o que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Naya aborda a mulher perguntando o que ela iria fazer. A garota não responde e continua andando. Então Naya pergunta se eles poderiam se conhecer, mas a garota fala que o rapaz não faz o tipo dela. A mulher não dá nenhuma bola para o YouTube e então ele se despede e vai na direção do seu glorioso Corvette. A garota, quando vê a nave que Naya estava, na mesma hora mágica acontece e logo ela volta para conversar com o rapaz. A mulher chega perguntando para Naya o que eles iriam fazer. O rapaz responde à garota dizendo que estava andando por aí em busca de novos amigos. Ele então pergunta o nome dela e ela diz que o seu nome é Charlie. O YouTube então pergunta de onde ela é. E a mulher diz para ele que nasceu em São Luís e mudou para cá para visitar os seus pais. O YouTube então pede o número da garota e ela, sem pensar 2 vezes, passa o número para ele. O rapaz anota e eles conversam mais um pouco. Naya então pergunta com que a garota trabalha. Ela responde dizendo que não trabalha e mora com seus pais. Naya então pergunta se seus pais que têm que bancar tudo para ela, e ela responde que sim. Naya então fala que estava querendo conhecê-la melhor. Ele então pergunta qual seria o melhor jeito para isso, e a garota rapidamente responde dizendo que ele levando ela em algum lugar luxuoso. Naya aceita, mas fala que primeiro ela teria que dar uma voltinha para ele. A garota aceita e dá uma voltinha e entra no carro. Então, após eles entrarem no carro, eles conversam um pouco, e a mulher logo pergunta com que Naya trabalha. E ele responde dizendo que ele é um empresário. A mulher pergunta se Naya ganha muito dinheiro.
O youtuber então questiona perguntando se ela faz essas perguntas para todos os caras que ela acaba de conhecer. Ela diz que sim e que isso para ela é o que mais importa. Nae então muda de assunto e pergunta à garota qual a profissão que ela quer seguir em sua vida. A garota diz que quer ser enfermeira e que em sua família há vários médicos. O youtuber então pergunta para a garota se ela tem namorado, e a mulher diz que não, mas está procurando. O Nae então fala para ela que com esse jeito dela vai ser difícil ela arrumar. Em seguida, ele fala que estava procurando uma parceira, pois ele estava muito solitário, mas que não poderia ser ela, pois ela é muito interesseira. O youtuber então pede para a garota descer do carro, e ela desce achando ruim, bate a porta com força, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Damon abordando essa mulher para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota perguntando como ela está, mas ela, sem dar muita atenção para o YouTube, continua andando. O rapaz então fala que acabou de se mudar para aquela cidade e está querendo fazer novos amigos, e só estava tentando ser amigável com ela. A garota diz que não está interessada, mas com muita insistência ela acaba parando para conversar com ele. Damon então pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que queria ir em uma festa muito luxuosa na casa de uma amiga. Damon então pergunta se ele poderia ir com ela. A mulher diz que não e fala para ele que só podem ir pessoas que têm muito dinheiro, e Damon iria fazer ela passar vergonha, pois ele já está velho e não tem muito dinheiro. O YouTube então pergunta se pelo menos poderia pegar o Instagram dela. Porém, ela recusa. O rapaz então toma um belo fora e se desculpa e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o carro de luxo do rapaz estava logo ali, ela para conversar com ele. Ela então pergunta se aquele carro é dele. Ele confirma para ela que sim. Damon pergunta à garota o seu nome e ela diz que se chama Emily. Então os dois se apresentam e após isso a mulher já vai se oferecendo para entrar no carro de Damon. Mas antes deles entrarem no carro, Damon continua fazendo algumas perguntas sobre ela. O Damon pergunta por que a garota não quis dar atenção para ele ali na calçada. Ela o responde dizendo que é porque ele estava a pé e não parecia ter boas condições de vida. Damon então pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela diz que gosta de caras com status sociais altos, com muito dinheiro e carro de luxo. Damon fica um pouco surpreso com a ganância da mulher, mas continua fazendo seu teste. Ele então convida a garota para entrar no seu carro, e sem pensar, ela entra achando que ia se dar bem com o youtuber. Em seguida, após eles entrarem no carro, a garota já vai logo perguntando se Damon tem muito dinheiro. O youtuber responde que não gosta de falar sobre isso para as pessoas que ele acabou de conhecer. Então o Damon muda de assunto e pergunta à mulher qual sua idade e com que ela trabalha. A garota responde dizendo que ela tem 24 anos, trabalha como modelo e sempre está ocupada. O rapaz então brinca com ela um pouco e em seguida o YouTube pergunta de onde ela é. A garota diz ter nascido no Texas e se mudou para cá em busca de melhores condições. Então Damon conta um pouco de sua vida para ela. Ele fala que era casado, mas se separou e por isso ele gostaria de conhecer novas pessoas. Em seguida, ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não sai com interesseiras. Damon pede para ela descer do carro. A mulher acha ruim e desce do carro xingando o youtuber, mas no fim acabou se dando mal.
O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele e fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O youtuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele, o youtuber confirma que sim e pergunta por que ela voltou, e ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O youtuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro, e mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o youtuber pede para ela dizer a verdade, que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O youtuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim.
Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela.